tarde a todos. Olá. Olá. Sejam bem-vindos ao nosso evento de Ela Arte está da falando com Linguagem. ignorância. Muito bom tê-los aqui. Olha, temos alguns alunos. Tudo bem, pessoal? Tudo. Muito bem. Então, esse evento aqui, ele foi feito, né, preparado, pensado para explicar um pouquinho. Ah, não, desculpa, falando da arte da linguagem, não. Estou confundindo com o evento de semana que vem. Já me adiantei. Que é a aula magna. Essa aula aqui pensada para falarmos um pouquinho a respeito da nossa dinâmica, né? Como vai ser o nosso ano letivo, vamos falar um pouquinho sobre o calendário, alguns eventos que acontecerão, algumas mudanças que nós tivemos, né, por aqui, em algumas matérias, na questão da divisão das escolas. Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso ano de 2026, como será, tá bom? Então, eu convido a Bárbara para explicar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho sobre esse nosso início. Tudo bem, Bárbara? Oi, Tabita, boa tarde a todos. Vocês estão me escutando bem? Estão me ouvindo bem? Sim? Perfeitamente. Sim. Muito bem. Ah, maravilha. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês, iniciando mais uma vez um ano letivo na Academia Ductis Domus. E quando me pediram para fazer uma mensagem de abertura, assim, né, para esse nosso início de ano letivo, uma coisa que ficou muito na minha cabeça foi um livro que eu estou lendo agora, junto com vários professores aqui da academia, nossa equipe de secretaria acadêmica também, porque esse ano a gente está iniciando o CLIP, que é o Clube do Livro dos Professores. Então, a gente se encontra semanalmente, né? Tivemos já o nosso primeiro encontro esse ano, para conversar sobre um livro em particular, né? Então, assim como no curso de Arte da Linguagem, né, a gente também tem o nosso diário de leitura. No meu caso, é um bloquinho de leitura. Eu estou com as minhas anotações aqui. Então, a gente anota trechos do livro que a gente leu. E o nome desse livro é O Valor das Dificuldades. A gente pode deixar até ele aqui linkado depois, né, na gravação, para quem não puder assistir agora. Podemos enviar depois para vocês no grupo, se vocês quiserem ler também. Mas eu tinha pensado, né, da gente ler esse livro no clube do livro dos professores, porque quando a gente inicia um novo ano, a gente tem muitas ideias boas, né? Muitos bons propósitos. A gente pensa, não, esse ano, assim, esse ano eu vou ser mais organizado, esse ano eu vou enviar, né, os meus exercícios no prazo, né? Meu preceptor não vai precisar falar com a minha mãe que eu não estou fazendo a caligrafia, nem nada do tipo, né? Então, a gente começa o ano com muitas, né, desejos de mudança, só que depois de alguns dias tentando, às vezes a gente percebe que a gente não conseguiu fazer o que a gente queria, né? Queria começar o ano fazer mais exercício, queria ser mais saudável, queria comer melhor, queria acordar mais cedo. E às vezes essas dificuldades podem nos desanimar. Então, seria um convite, né, para a gente prestar atenção no valor das dificuldades, que é justamente aquilo que trata esse livro. E o autor, ele fala que muitas vezes aquilo que a gente chama de dificuldade não é uma dificuldade, objetivamente. Porque o que é uma dificuldade? O que é uma coisa realmente que, poxa, é difícil? É um obstáculo para a gente poder encontrar o bem, né? Aquilo que é o bem por excelência. Então, muitas coisas que a gente chama de dificuldade não são dificuldades, porque a gente está chamando de bem a coisa errada, né? Não vou me demorar muito aqui nesse assunto, mas eu queria que a gente parasse um pouquinho para pensar sobre isso, sabe? Porque muitas vezes as dificuldades que a gente tem, no fundo, são pequenos convites ali de Deus mesmo para a nossa vida, da gente, como dizia, né, o professor Ronaldo no nosso clube do livro dos professores, da gente prestar atenção em alguma coisa específica. Então, cada dificuldade, ela pede um pouco mais da gente em algum aspecto. Então, por exemplo, se a sua dificuldade aí é acordar cedo, né? Deus te pede um pouco mais de fortaleza, de força, né? De ser mais forte do que a cama. Ou, sei lá, se a sua dificuldade é conseguir entrar na hora
lá na aula, né? Não se atrasar, o que é bem importante, porque as nossas lições são curtas, né? Tem aulas aqui de 30 minutos. Se você chegar com 15 minutos de atraso, já se foi metade da aula, né? Se a sua dificuldade é essa, qual que é um pouco mais que está escondido por trás daquela dificuldade? É a ordem, né? A virtude da ordem, né? Deus está te pedindo um pouquinho mais daquilo ali. Então, são convites para a gente melhorar, para a gente se vencer, né? Nesses pequenos pontos de luta. Então, eu separei aqui uma frase para vocês que diz assim: de certa forma, poderíamos dizer que a virtude é invulnerável e, além disso, é onívora, porque ela de tudo se alimenta e nada a prejudica se nós não a prejudicarmos. A mesma dificuldade que arrasa o egoísta fortalece o santo. Dizia Santo Agostinho que o mesmo fogo faz brilhar o ouro e fumegar a palha. Então, que a gente possa encarar, né, essas pequenas dificuldades que surgirem, ou aquilo que parece para nós, né, como uma dificuldade, né, quando surgir no nosso caminho, que a gente lembre que, na verdade, é uma oportunidade, um convite para a gente se vencer e sermos também heróis aí no nosso dia a dia. Desejo um ano letivo maravilhoso para cada um de nós, para cada um dos alunos, para as famílias e, de modo particular, muito carinhoso para os meus colegas professores na Academia DD. Muito bem, obrigada, Bárbara. Então, agora nós vamos ver um pouquinho sobre o calendário do nosso ano de 2026. Muito bem, vou compartilhar aqui com vocês o nosso calendário do nosso ano letivo. Ele está disponível na nossa plataforma de aulas no Schoology e também está disponível no nosso site, no ambiente dos alunos. Então, eu vou compartilhar aqui para que a gente consiga passar por ele direitinho, observando os detalhes, comentando os eventos. Deixa eu me colocar aqui. Calendário 2026. Nós sempre deixamos a legenda para ajudar a entender melhor, já que são muitas informações, muitas páginas. Aqui fica um pouquinho mais explicado. Então, já estamos aqui em janeiro, praticamente nos encaminhando para o final. Então, nós tivemos a nossa aula magna agora oficialmente no dia 21, ela teve essa mudança de dia. E eu já vou me adiantar para fevereiro, porque nós iniciamos o próximo mês com atividades que já estão marcadas. Então, do dia 4 ao dia 6, nós temos o Envia, que, para quem ainda não conhece, ele é um evento que nós promovemos todos os anos aqui na academia, que é o Encontro Nacional Virtual de Adolescentes Homeschoolers. Além disso, no dia 6, nós também temos o Sarau, e eu vou pedir para eu aguardar um minutinho, porque eu vou agora perguntar, por favor, Tabita, você poderia explicar um pouquinho do que é o sarau? Claro. Então, o sarau, ele é um encontro que nós fazemos, né, com os alunos da escola, e nós dividimos ao longo do ano pelas regiões. Então, agora começamos com a região sul. Então, os alunos da região sul preparam seus talentos, né, suas apresentações, para mostrar para os demais alunos da academia. Então, aquele momento, né, de mostrar que você toca um instrumento, recita bem uma poesia, ou alguma outra arte, né, que você faça, algum outro talento que você tenha. Por exemplo, nós já vimos patinação, nós já vimos a arte da cutelaria, que é de fazer faca, nós já vimos plantação de feijão. Então, assim, se você tem um talento, agora é a hora de apresentar. Então, sempre que primeira sexta-feira do mês, nós temos esse encontro e cada mês é uma região diferente, assim, todo mundo pode mostrar o seu talento. E sabe uma coisa muito legal que aconteceu hoje na aula? Nós estávamos começando a aula e de repente uma aluna começou a cantar um hino do time dela e uma voz muito, muito bonita. Falei para ela, falei, olha, você já está inscrita para o sarau. Você vai ter que fazer uma apresentação, vai ter que cantar, porque sua voz é muito bonita e nós queremos você lá. Então, se você tem algum talento, já vai pensando aí qual será a sua apresentação para o nosso sarau, certo?
Cida, você gostaria de perguntar alguma coisa antes de. Não? Ou vocês. Ou. O que as Lucas? Vai ter viagem para Bahia e para o Nordeste? Vamos chegar nesse ponto. Um segundinho, João, para a gente comentar disso. Porque eu moro no Nordeste e na Bahia. Olha Eu só. sei de uma outra pessoa que também vive por aí. Vamos chegar então nesse assunto daqui a pouco. As inscrições para o sarau, elas são feitas, a gente sempre divulga no Scud, quando vai se aproximando ali na semana da data, então fiquem atentos por lá. Para março, nós temos o sarau do Sudeste, então que nós vamos mudando a região de acordo com o mês. Vou avançar aqui um minutinho. E em abril, nós entramos na nossa semana de exames. Então, as crianças têm toda semana, que os professores vão explicar melhor sobre isso quando a gente se aproximar. E nós temos a nossa feira, que no final de cada trimestre acontece a feira de uma área específica. Então, no início do ano é a feira literária, depois nós temos eventualmente a feira de humanidades, de matemática e de ciências. Então, aqui, seguido da semana de exame, sempre existe a semana de recesso. E nós fecharemos a semana de recesso com o Convivium do Sudeste, que eu gostaria de convidar a Juliana para falar um pouquinho a respeito. Ju, você poderia dar uma palavrinha a respeito desse assunto? Sim, claro. Então, esse primeiro convívio que a gente vai ter no ano de 2026, ele será na região sudeste, mais especificamente no Rio de Janeiro. E quando a gente pensa num lugar para o convívio, a gente sempre tenta não só escolher um lugar que seja acessível para as pessoas, então que seja estratégico ali, perto para alguns professores, perto para alguns alunos, mas também que seja um lugar que dê para fazer um passeio enriquecedor, que a gente tenha ali a possibilidade de visitar lugares legais. Quem já participou de convívio da academia sabe que normalmente a gente visita algum museu, ou algum lugar histórico, ou algum lugar que seja possível apreciar a natureza. Então, a gente já foi em diversos lugares, assim, de fato, muito interessantes e que agradava toda a família. Desde o aluninho ali, às vezes de 6 anos, até avó. A gente já teve vovôs e vovós nos convívios. Então, dessa vez, nós iremos para o Rio de Janeiro, mais especificamente Barra do Piraí, e nós vamos conhecer uma fazenda ali que foi fundada na época em que, enfim, se produzia muito café no Brasil. Então, é uma fazenda que tem um valor histórico sem par, assim. Inclusive, o guia que faz a visita, ele se veste de barão e ele passeia com os visitantes pelos lugares ali da fazenda, explicando o que acontecia. É uma fazenda que hoje não produz mais café, vive da pecuária e do turismo, mas que um dia produziu bastante café. A gente tem um vídeo fazendo uma tour pela fazenda. É um vídeo um pouquinho antigo, ele não está com uma qualidade excelente, mas dá para ver direitinho, dá para entender qual é a ideia. Só que ele é um pouco longo. Ele dura 20 minutos. Então, para não tomar muito nosso tempo aqui, eu vou deixar o link aqui no chat para gente e vocês assistam depois. Mas a gente queria realmente animá-los mesmo que você não seja do Rio, a fazer essa viagem. Às vezes a gente faz umas viagens em família, que às vezes a gente fica até se perguntando, né? Nossa, gente, só perrengue, se né? puder, eu venho buscar. Sair Agora de eu vou casa. fazer essa compra mais cedo, eu vou às 5 horas, assim terminar aqui. Ó, alguém precisa dar um mute. Aí, eu tô sem o... Ah, consegui aqui. Peraí. Pronto. Tava vazando um áudio. Às vezes a gente faz uns passeios que a gente até se pergunta, nossa, né? Mas fui só sair de casa, passar perrengue em outro lugar. E essa viagem vai valer a pena, porque terá um valor histórico, a gente vai ter oportunidade, os alunos terão a oportunidade de conhecer
muitos professores, e a gente está se esforçando bastante para que seja um dia muito agradável, muito feliz, com atividades para as crianças e para os adultos. Então fica aí o convite para vocês Pessoal, participarem deixa eu conosco. só acrescentar uma informação aqui importante. O convívio, ele vai ser no dia 11 de abril, tá bom? A princípio, ele estava previsto para o dia 18, acredito que o calendário esteja refletindo isso. Só que a gente não conseguiu essa data lá, porque é um hotel fazenda, né? Então, eles fazem pacote de Tiradentes e tudo isso. Então, nesse sentido, a gente, para poder, né, receber o nosso grupo, vai ter que ser no dia 11 de abril, tá? Só um outro detalhe que eu queria comentar com vocês, rapidamente, Bar do Piraí fica no Vale do Café. Então, quem vem de São Paulo, por exemplo, tem pessoas que às vezes falam, pô, eu convivo você no Rio, eu não queria ir para o Rio. Eu amo o Rio, mas tem gente que, né, não gosta, às vezes se sente um pouco inseguro e tal. Então, é interessante comunicar para vocês que não passa pela capital do Rio, sabe? Para ir para a Barra do Piraí. A Juliana vai saber explicar melhor do que eu essa parte, porque ela era vizinha ali de Barra do Piraí, né, Ju? Não, você não chega nem perto, você ainda, em Barra do Piraí, você ainda está, a depender do trânsito, entre 3 e 4 horas da capital. Então, é logo depois que você cruza ali, logo depois, calma, tô emocionada, tô animada. Logo depois não, mas assim, um pouco depois de cruzar ali a fronteira de São Paulo, Rio de Janeiro, você continua ali pela Dutra e vai ter uma saída para Barra do Piraí. Você continua ali mais umas 3 horas, eu diria, depois que cruza a fronteira. Então, é bem distante ainda da capital, é uma cidade bem pacata, bem cidade de interior. Em nada se parece com a capital do Rio. Não tem praia, não tem comunidades, não tem índices altos de violência. Então, fiquem bem tranquilos, é um outro Rio de Janeiro. Estão perguntando aqui se tem hospedagem. A própria fazenda oferece hospedagem, porque lá é um hotel fazenda, mas em Barra do Piraí tem vários outros hotéis menores. Eu, por exemplo, não vou me hospedar lá em Barra do Piraí, eu vou só para o convívio mesmo. Eu vou estar no Rio, eu vou passar o dia, depois eu vou retornar. Então, para quem mora no Rio, é um passeio tranquilo de ir e voltar no mesmo dia. Para quem mora em São Paulo, eu diria que dá para ir e voltar no mesmo dia também, se você tiver um bom pique ali, ou parar ali né, nas imediações. Então, coloca a Barra do Piraí no mapa, vê cidades no entorno, se você não quiser ficar em Barra do Piraí mesmo, mas também tem várias outras opções de hotel lá, porque às vezes a família pode pensar, poxa, mas eu não quero ficar no hotel fazenda, porque às vezes tem um custo mais elevado, né? Claro, se você estiver no ritmo de férias é legal. Mas tem vários outros hotéis pequenos lá só para você fazer o pernoite também. Isso aí eu coloquei aqui no chat a tour, né, pelo Hotel Fazenda. Eu convido vocês a assistirem. É bem interessante. E do ponto de vista histórico, é realmente muito enriquecedor para Deixa eu os contar mais pequenos. uma coisa para animar. Gente, a maior parte dos professores da academia está no Sudeste. Então, vai ter 10 pessoas da equipe lá. Vai ser muito legal para realmente encontrar, abraçar os professores. Enfim, eu poderia ficar horas aqui falando sobre o convívio, né? Mas vai ser muito bom, tanto do ponto de vista histórico, quanto de estar ali ao ar livre. A natureza lá também é muito bonita. E também esse contato próximo, presencial, com os colegas, com a equipe dos professores da academia. Muito bom. Vou continuar então aqui mostrando o nosso calendário. Vou compartilhar novamente com vocês um instantinho, só para que eu retire a Bárbara. Eu ainda vou deixá-la destacada por perto, porque eu sei que eu vou precisar dela daqui a pouco novamente. Então, vou colocar aqui. Muito bem, deixa eu compartilhar novamente. Vou pedir um pouquinho de paciência para atendê-los que estão com as mãos erguidas, só para a gente conseguir passar pelos outros detalhes aqui do calendário. Qualquer coisa que for uma urgência maior, por favor, podem mandar também pelo chat, que os professores estão respondendo também por ali. Então, aqui a gente avança de abril e vamos já para maio. Aqui nós temos novamente o sarau, com outra região, sarau centro-oeste. Em junho, nós temos o início, bem no final, temos o sarau do norte e do nordeste no início, e no finalzinho do mês, nós temos o início da nossa segunda semana de exames. Novamente, aqui temos
Como nós já vimos no primeiro, uma semana de exames é seguida por uma semana ou duas de recesso. Está prevista para o mês de julho uma excursão, uma visita para os nossos alunos do Centro-Oeste. Então, fiquem atentos, temos muitos alunos do Centro-Oeste, especialmente de Brasília, do Mato Grosso. Então, estou especialmente animada pela possibilidade de encontrá-los. Em agosto, nós temos novamente sarau, retornamos às aulas. Setembro, aqui novamente sarau, feiras, mesmas coisas dos demais meses. E por fim, nós chegamos em outubro com um novo convívio, no dia 3. E dessa vez não marcado somente como convívio da região específica, mas como um convívio nacional. E agora sim, Ju, preciso novamente da sua ajuda. O que é essa ideia de convívio nacional? O que o diferencia dos demais convívios? Por favor, a palavra é sua. Vamos lá. Gente, eu só queria dizer que esse convívio, ninguém da academia, nenhum funcionário, nenhum aluno vai querer perder, porque é a primeira vez que nós vamos fazer um convívio nacional. O que quer dizer convívio nacional? Que todos os professores, todos os funcionários estarão reunidos. Então, a gente realmente quer reunir toda a academia em um lugar só. Então, poxa, a gente sente falta daquele contato do portão da escola, sabe? Que a gente não tem. A gente quer ter, e mesmo hoje eu moro na região sul. Eu quero conhecer os meus alunos da região Nordeste, da região Centro-Oeste. Então, a partir do ano de 2026, a gente terá esse encontro anual que convida todas as regiões. Então, é até por isso que a gente já está reservando hoje na aula magna, no dia 21 de janeiro, um momento para falar disso com paciência, explicar um pouco mais como vai acontecer, para que todos tenham tempo de se organizar. Então, esse convívio, como já está ali no calendário, vai acontecer na região sul, mais especificamente em Curitiba, e será um final de semana. Aos poucos, a gente vai compartilhando com vocês as atividades e mais detalhes, mas por hora, o que a gente já pode compartilhar com vocês é a cidade, Curitiba, e a data. Confirma aí para mim, Nath, o dia 3, certo? Deixa eu só olhar aqui. Como a gente vai no final de semana, não vai ser só no dia 3. Será isso, no dia 3 e no dia 4. Tá bom? Então, a gente terá aí, né? Nós teremos 2 dias de confraternização, de atividades, e a gente está se esforçando para que a programação seja realmente bem especial, bem diferente dos outros convívios. Então, já fiquem atentos, já coloquem aí aqueles alarmes do Google Flights para quem precisa vir de avião. A gente também pode ajudar, a matriz é aqui em Curitiba, então a gente consegue dar algumas dicas também de hospedagem, de quais bairros são mais legais, mais estratégicos para ficar, com as opções de mercado, de restaurante, enfim. Então, a gente realmente quer encontrar todos vocês aqui, a gente quer que seja um evento grande, o maior convívio. E vai ser a primeira vez que a gente vai fazer isso, então os alunos vão poder dizer: eu estava no primeiro convívio nacional da Academia DD. Maravilha. Quando a gente passa, então, outubro, temos também o nosso tradicional sarau dos professores. É o único mês em que nós não temos especificamente um sarau de região. Ele é um mês dedicado aos professores se apresentarem aos alunos, inverter um pouquinho os papéis. Novembro, nós temos aqui o Sarau Centro-Oeste, temos alguns feriados, como já é tradicional de novembro, também os outros estão marcados ao longo do ano. É sempre bom a gente dar uma olhadinha no início de cada mês para ver se não tem algum feriado marcado. E aqui entramos, por fim, em dezembro, que é o Sarau Norte-Nordeste, a nossa última semana de exames, e finalizamos com a Feira de Humanidades e Idiomas, além da nossa festa de Natal virtual, que nós temos todos os anos, e
um encontro no Nordeste especial marcado para o dia 12 de dezembro. Então, a professora Anne especialmente está muito empolgada para encontrar com os alunos do Nordeste. E aqui depois nós temos oficialmente o início do nosso recesso, das nossas férias. Então, aqui, de modo geral, esse é o nosso calendário, mas não temos somente essas atividades marcadas. Claro que essas são atividades com data fixa. Então, é importante que a gente saiba quando que é a semana de exames, quando que nós temos recesso, coisas que são um pouco mais exatas. Porém, nós temos outras atividades dentro da academia que tomam para nós também, que não estão ali marcadas, mas que vocês podem participar. Uma dessas atividades que não está marcada especificamente com as datas fechadinhas ali, mas que acontece é o Cultura Materna. Eu vou pedir, por favor, para a Ju também falar brevemente. Ju, você pode explicar o que é o Cultura Materna para que as mães se interessem? Claro, uma alegria. Cultura Materna ele é, em poucas palavras, o nosso clube do livro para mães. Para mãe de qualquer curso da academia, mães do MEA. Mãe da academia pode participar da Cultura Materna. Mas eu queria defender um pouco o Cultura Materna para vocês, porque, como a gente já falou aqui em vários outros eventos, grandemente, nós somos uma escola inspirada no método da Charlotte Mason. E essa educadora, ela nunca se casou, ela nunca foi mãe, ela realmente dedicou toda a vida dela ao trabalho pedagógico, enfim, nas suas escolas e assistindo muitas famílias, mas ela acreditava, por conta dessa observação e dessa vasta experiência que ela tinha, que muitas vezes as mães, é aquele tipo de erro que se comete tentando fazer o bem, sabe? Aquele termo. Se ele foi tentando acertar, mas as mães tentando acertar, elas acabam ficando muitos anos seguidos no que a Charlotte Mason disse que seria tipo berçário. Então a mãe fica ali naquele universo de trocar fraldas e de fazer introduções alimentares e de dar banho, colocar para dormir, em looping, durante, dependendo de quantos filhos ela tiver, até mais de uma década, porque cresce um e nasce outro, cresce um e nasce outro. E ela acaba parando de desenvolver a sua vida intelectual, a sua vida cultural. E quando chega na adolescência, na juventude dos filhos, que é um momento que os filhos precisam mais do que nunca de um bom relacionamento com os pais, precisam confiar nos pais, amar os pais, ouvir os pais, a mãe está totalmente desconexa ali da realidade. Ela parou de crescer intelectualmente, ela parou de crescer culturalmente, ela só sabe falar sobre as trocas, sobre a experiência do bebê que não dorme, etc, etc, etc. E isso cria uma grande distância na família. Então ela cunhou esse termo, cultura materna, e ela acreditava que a mãe, mesmo com filhos pequenos, mesmo com muitos filhos, ela deveria defender ali na sua circunstância, uma vez por semana, uma vez por mês que seja, um momento de cultura materna, para ela enriquecer a sua vida cultural, a sua vida intelectual, de modo que ela continue crescendo, mesmo que ela não tenha uma ocupação profissional que a obrigue a isso, né? Como a maioria dos pais, por exemplo. Os pais normalmente saem de casa e continuam conversando sobre outros assuntos, debatendo, etc. E a mãe tende a ficar mais na vida doméstica. Então, essa é a nossa iniciativa para ajudar essas mães. Elas podem participar desse momento de cultura materna sem sair de casa, uma vez por semana. E eu até posso colar aqui também o link do nosso grupo de cultura materna, e aí vocês podem ter mais detalhes de qual livro nós vamos começar. Nós vamos continuar lendo, na verdade. A gente começou um livro no passado e não terminou. Qual livro continuaremos lendo, qual é a frequência dos encontros, dias e horários. E, é claro, sempre vai ter uma professora da academia como mediadora desses encontros para ajudar.
nessa conversa. Maravilha! Muito obrigada, Ju. E aproveito aqui para chamar novamente a Bárbara, um instantinho para colocá-la em destaque. Opa, tinha perdido a Bárbara de vista, ela está pertinho de mim. Bárbara, você poderia, por favor, contar um pouquinho para a gente a respeito das mudanças na escola terça e quarta, por favor? Sim, é importante você ter mencionado isso, Nath. Uma mudança que pode gerar algumas dúvidas, né? Que a gente queria deixar mais claro para todo mundo. Vocês sabem que aqui na academia a gente faz a divisão da faixa etária por escola, né? Então a gente tem a escola prima, a escola segunda, terça e quarta, né? Então a prima corresponde ali a 6 a 8 anos, a segunda a 9 a 11 anos. E até o ano passado, a terça cobria o período ali dos 12 aos 14 anos. Mas esse ano isso está um pouquinho diferente e eu vou explicar para vocês o porquê, né? No nosso ensino médio, nós fizemos uma mudança na grade dele recente, né? Porque nós estudamos física, química e biologia. Né? Só que a gente tem uma característica aqui que a gente não quer que o nosso ensino médio seja aquela coisa massificada, excessivamente conteudista, que se importa com o conteúdo, sim, mas não conteudista, né? A gente quer realmente estimular também a reflexão nos nossos alunos, um aprendizado mais contemplativo, né? Discussões. Então, por exemplo, em vez de você simplesmente só memorizar ali uma fórmula de física, quem foi o físico que chegou a encontrar aquela verdade, né? Qual foi a batalha pela qual ele e outros físicos precisaram passar ao longo, talvez, de séculos para chegar a encontrar aquela verdade, né? Então, tudo isso é muito interessante para o aprofundamento, para o crescimento e para a nossa formação, não só informação. Só que fazer isso com uma carga horária normal de ensino médio, né? 2 dias na semana, 3 anos, é muito rápido, né? Então, é só aquela coisa de vamos memorizar tudo para colocar na prova. Então, para que a gente pudesse manter a nossa característica e, ao mesmo tempo, oferecer todo o conteúdo que é necessário, né, para o vestibular, o nosso ensino médio ele vai começar mais cedo. O nosso ensino médio ele vai começar naquilo que seria o 9º ano, né, a faixa etária do 9º ano. Então, nesse sentido, os nossos alunos vão começar a ver com o mesmo grau de exigência, né, física, química e biologia a partir dos 14 anos. Então, nesse sentido, a escola terça ficou com 12, 13 anos ali, né, 7º e 8º ano, e a partir de 14 anos, que seria o 9º ano, ou seja, quem faz 14 anos até 31 de março, né, aquela data de corte, a gente já considera como 9º ano, já faz parte da escola quarta. Então, tem dias ali de física, química e biologia, unindo mesmo, né, aquele rigor acadêmico, aquela exigência, mas ao mesmo tempo a leveza e a contemplação, e são uma característica do nosso método aqui. E aproveito para falar também para vocês de uma outra novidade para o ensino médio, que é o nosso pré-vestibular, né? Estamos começando agora, primeira aula agora vai ser em fevereiro, e a gente vai ter até uma aula inaugural muito bacana, que vai ser com o professor Kevin. Vocês sabiam que 2 pessoas que façam o Enem e acertem a mesma quantidade de questões, elas podem ter notas totalmente diferentes? Isso acontece porque o Enem ele dá peso diferente para a sua resposta, dependendo de outras respostas que você deu. Então, a gente quer fazer um curso de preparação para o vestibular que leve isso em consideração, que ensine estratégia para que os alunos aprendam a resolver as questões, a interpretar, a raciocinar, enfim. Mas não aquela coisa tipo 50 alunos na sala, aquela mentalidade cursinho, professores que às vezes não têm compromisso com a verdade, estão ali, né, criando um certo caldo de cultura para a propagação de ideologia. Não, a gente quer uma turma pequena, no máximo 15 alunos ali no ensino médio. Vocês sabem que os mais novos a gente faz turmas menores ainda do que isso, né? Para que justamente seja aquela ocasião de treinar bem os nossos alunos para passarem no vestibular, aqueles que quiserem ingressar na faculdade, né, terem o preparo para isso, mas num ambiente adequado, assim, propício realmente para o desenvolvimento intelectual deles ali. Então, quem não sabe ainda, a gente, né, tá com essa proposta. Se conhecem outros adolescentes aí que estejam no ensino médio, vai ser uma grande alegria poder contar com vocês aqui.
E isso me leva a convidar agora o professor Ronaldo. Por quê? Isso que eu falei para vocês, porque o nosso ensino médio começa no 9º ano, né? A gente já fazia isso em matemática, só que não oficialmente, né? Os nossos alunos do 9º ano de matemática já estavam vendo o nosso currículo de ensino médio. Agora, por que isso acontece, né? Porque o nível do curso de matemática ele está tão alto comparado com as escolas regulares por aí, que os nossos alunos eles estão um ano adiantados, né? Então, o seu filho aqui na Academia DD, ele está vendo aquilo que ele veria um ano à frente numa escola ou outra aí do seu bairro, por exemplo, né? Então, eu queria que o professor Ronaldo explicasse para a gente um pouquinho como que funciona isso e também a outra mudança pela qual o nosso curso de matemática está passando nesse ano. Boa tarde para todo mundo. Eu sou o professor Ronaldo, trabalho também com matemática aqui na academia, né? E como a Bárbara comentou, esse curso de matemática ele tem uma certa particularidade que às vezes confunde um pouco as pessoas, né? Nossa, mas eu estou no 9º ano, daí eu comparei com um amigo meu que está no 9º ano, eu estou vendo umas coisas mais difíceis do que ele, assim, por quê, né? Bom, em parte como a Bárbara explicou, né, a gente não pode deixar de dizer, é porque o curso de matemática tem funcionado muito bem aqui na academia, graças a Deus, né? E a gente vê que a base, né, que é feita do 1º ao 5º ano, com o material que a gente usa, prepara os alunos para que a gente possa fazer alguma exigência a mais, né? Então, eles chegavam no 9º ano já capacitados para começar o estudo da matemática de ensino médio. E, em parte, isso se explica também porque, né, o conteúdo do 9º ano ele é aprofundado no ensino médio, pelo menos no 1º ano do ensino médio. Tem bastante coisa em comum, né, entre os conteúdos dessas duas etapas, vamos dizer assim. E a gente usa um material, e agora vamos usar um outro, essa é a outra mudança a que a Bárbara se referiu, que também, né, ajudava a gente nesse sentido, né? E o material novo que a gente passa a usar esse ano, além dele estar mais adequado à proposta, né, e era essa uma preocupação nossa, quer dizer, a gente queria um novo livro de matemática que estivesse mais próximo da proposta, quer dizer, do método da Charlotte Mason. Ela dizia, bom, o ensino tem que ser sempre vivo, né? A busca pelo conhecimento ela não pode se basear só na repetição mecânica de exercícios, que é o que acontece muitas vezes por aí. É claro que em matemática você não pode abrir mão disso. Existe a necessidade de você, às vezes, fazer exercícios repetitivos, meio mecânicos, assim, né? Mas, quer dizer, o ensino não pode se restringir a isso. Também para Charlotte Mason, o ensino da matemática e o ensino em geral devia estar muito conectado com a realidade, o cotidiano dos alunos, né? Porque isso desperta curiosidade e não cria, assim, dois compartimentos na cabeça da gente, né? A vida e a escola, né? Por assim dizer. E também, bom, se a gente fica preso muito nessa noção de repetição, né, mecânica, né, o aluno deixa de desenvolver o aspecto pensante, né? Falácio, né? Ele se torna menos Pensa. capaz de descobrir relações por ele mesmo e fica reduzido ao papel de ficar memorizando, né? Então ela dizia assim que o aluno ele tem que ter insights de discernimento, né? Então a gente acredita que o livro que a gente adotou agora, que é uma versão um pouco mais recente, é uma edição de 2010, vai mais nessa linha, né? Ele enfatiza menos, né, a repetição mecânica e mais assim raciocínio, estimativa, noções interessantes de interdisciplinaridade, né? E ele foi estruturado já para essa nova estrutura do ensino fundamental, né, com 9 anos. Então, os nossos alunos saem do 5º ano, né, usando o material do Right Start, para como se fosse para o 7º ano, hoje em dia, né? Então, eles vão usar o livro do 7º ano, aqueles alunos que estariam no 6º, né? Graças a esse avanço que a Bárbara mencionou.
e totalmente preparados para isso, né? Não vai ter prejuízo nenhum para ninguém. Então, quer dizer, a coisa vai continuar funcionando bem e acreditamos ainda melhor, né? Graças a esse novo material. Só para explicar um pouquinho, para quem talvez não conhece, nunca ouviu falar nesse material, Ronaldo, antes a gente estava usando matemática e realidade, não é isso? Do IES, né? Isso, exatamente. Né? E O agora o material novo. chama-se Matemática, né? O autor chama-se Luiz Márcio Imenes, né? São dois autores, Imenes e Leles. É a edição de 2010, né? Legal. Então, só para vocês se situarem, esse é o material que a gente vai usar com as crianças a partir ali do que seria o 6º ano, né? Então, do 1º ao 5º ano, a gente continua usando o Right Start Math, que é o nosso material, né? Que a gente usa o material americano, bastante inspirado ali na experiência da autora com a matemática asiática. E ele é tão forte, né? Que os nossos alunos, eles chegam no 5º ano e a gente não vai nem conseguir usar praticamente nada do livro de 6º ano, porque eles já viram isso tudo. Por isso que eles vão migrar direto para o 7º ano desse material novo. Entenderam? Nesse sentido que eu estava comentando com vocês. Aqui, ó, o Ronaldo já colocou ali no chat também. Depois a gente pode anotar todas essas referências, links que a gente está colocando aqui no chat, a gente deixa na descrição do vídeo, para quem for assistir posteriormente, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai ficar feliz de responder também. Anne, queria te chamar para, de repente, fazer só um fechamento e reforçar, né, alguns avisos importantes. Ok, boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, então, temos, assim, avisos de encerramento, mas que, como a Bárbara antecipou, né, são importantes, e a gente quer, assim, não é pegar no pé de vocês, mas lembrar de todos esses benefícios, e essa vontade que a gente tem de caminhar sempre junto com as famílias na educação das crianças, né? Então, que seria o quê? As preceptorias. Então, fica aqui essa mensagem, né, para os pais. Quando o professor preceptor, às vezes, esquecer de marcar a preceptoria, vocês também podem ter essa antecipação de enviar uma mensagem para o professor. Professor, já tem 3 meses que fizemos a nossa preceptoria, vamos marcar novamente. E se alguém chegou agora, né, e ainda não sabe o que é preceptoria, então é um encontro trimestral que a mãe, o pai ou os dois têm ali com o professor por meia hora, mais ou menos, em que vocês conversarão, né, sobre todos os aspectos para o bom desenvolvimento do seu filho. Então, as questões acadêmicas, vamos conversar sobre como é a alimentação, né, como é a rotina, não na intenção de querer mudar a educação que vocês dão, mas talvez de com um olhar também do comportamento do aluno em aula, poder ajudá-los a desenvolver melhor essas capacidades do seu filho. Conversamos sobre as questões também do desenvolvimento da virtude e, ao final, traçamos uma meta ali para o aluno, a criança, né, trabalhar durante 3 meses. Então, fica o recado, já manda aí, quem já tem preceptor, já manda uma mensagem. Vamos marcar a nossa preceptoria, os professores também já podem entrar em contato, e aqueles que ainda não têm preceptor também já podem fazer esse contato inicial. Então, vamos aproveitar, né, esse bônus aí que os alunos têm e que é muito benéfico, as famílias costumam gostar muito, e os professores também. Um segundo aviso é sobre os estudos individuais. Então, também é uma dupla responsabilidade, né, dos pais, de certa forma, cobrarem ali dos filhos, que todos os dias tirem ali aquele tempinho na rotina. Eu vou até, acho que seria interessante a gente deixar linkado o nosso evento anual sobre estudos individuais, que foi no ano passado, para que vocês entendam, né, que é diferente de uma lição de casa, qual a importância dele ser feito, de que forma vocês podem encaixar, às vezes dividido na rotina de vocês, não precisa sentar meia hora de uma vez ali na rotina, talvez não tenha esse tempo. Então, essa responsabilidade dos pais de estarem atentos se os filhos estão cumprindo os estudos individuais, e também do próprio aluno, de à medida que vocês vão amadurecendo, né, vocês forem amadurecendo, vocês já terem essa responsabilidade de saber ali o horário de vocês, sentarem, fazerem os estudos individuais, marcarem na planilha, não deixar também de enviar para que o professor ele tenha
não necessariamente um controle, mas que ele tenha essa visão de que você está fazendo tudo aquilo que foi desenvolvido para que você aprenda cada vez mais. Esse é o nosso segundo recado. E o terceiro recado é sobre o nosso boletim. Então, se você tiver alguma dificuldade para baixar o boletim no Schoology, a gente pode enviar um vídeo explicando como. Desculpa, gente, eu falo vídeo, eu sofro um bullying aqui, porque eu sou baiana e eu falo vídeo. E toda vez eu quero rir quando eu falo vídeo, mas tudo bem. Então, a gente pode mandar um vídeo, né, explicando como baixar o boletim. É importante para o controle de vocês, especialmente aqueles que estudam apenas em casa, né, ter toda essa documentação ali guardada. E o meu último recado, para não tomar muito tempo de vocês, mas é um convite. Então, a nossa revista da Academia DD, ela vai voltar. Estamos com planos de que as edições voltem a ser mensais. E convidamos novamente aqueles alunos que gostam de escrever, que às vezes têm ali habilidades para falar sobre esportes, né, ou sobre atualidades, sobre literatura, e que queiram participar da revista da Academia DD. Manda uma mensagem ou para a professora Natália Mendes, pode mandar para mim também, para a professora Tabita, para a gente fazer um grupo de repórteres, né, e conseguir manter essa entrega dessa edição, que é lindíssima a revista. Quem ainda não conhece a revista, pode acessar no site da academia. Vocês conseguem acessar as edições anteriores. E convidamos vocês. Então, entre em contato, manda mensagem para participar e vamos fazer a revista acontecer novamente. Eu não sei se a Bárbara quer dar algum recado final, um agradecimento final. Não? O Marcos quer falar, mas Eu tem dúvidas, né? posso. Tem pessoas com a mão levantada. Pode falar, Marcos. Sim, eu só queria agradecer. Eu acho que esse evento foi bem bacana, hein, Bárbara? Bem profissional. A equipe está bem afiada, hein? E para que serve essa aula magna? Para colocar todo mundo na mesma página. A mãe, os alunos, e os professores, né? Além disso, ano passado a gente começou a criar um evento que chama o evento anual de cada matéria. E ali a gente gasta mais uma hora. Cada mês vai ter, né? Por exemplo, esse mês vai ter artes da linguagem e a gente gasta uma hora para explicar bastante sobre aquela matéria. Cada matéria aqui a gente poderia falar sobre horas, né? E é isso que a gente faz. Todo mês a gente reserva um dia e fala por cada matéria. Eu sei que janeiro é arte da linguagem. Então, eu gostei muito desse evento. Parabéns, meninas e meninos. Vocês estão ficando muito bons, hein? E só queria reforçar essa questão da preceptoria, é muito importante. Ah, e eu queria pegar um pouquinho no pé de vocês, principalmente as mães, por favor, botem os seus filhos aí, como a Anne falou, para fazer os estudos individuais. Isso ajuda muito. Era isso que eu queria falar. Obrigado, Anne. Muito bom. Eu acho que tem a Cida, ela está com a mão levantada já faz um tempinho. Gostaria de tirar alguma dúvida antes da gente encerrar, Cida? A viagem do Nordeste já tem medo de esqueci o nome. Onde é que Todo vai mundo ser? quer. Segundo o calendário, está planejado para 12 de dezembro. O local vai ser provavelmente na Bahia, né? Mas vai definir o local ainda. Na cidade. Vai definir ainda. Vai definir. Tá? A gente vai definir se Ilhéus, Salvador, vocês vão ser informados com antecedência. Também estou bem animada, João. Se for Salvador, eu vou, porque eu moro na Bahia e no Nordeste. A única cidade que eu posso ir é para Salvador. Pronto, então Muito já temos bom. um voto para Salvador. E ano que vem vamos ver se a gente faz um na Disney também, né, Anne? Aí ia ser Eu quero legal. ir, tá? Esse daí eu super quero. Tá bom, então. Então, Bom, voltamos pessoal. Ai, para. meu Deus. Não, Marcos, ano que Desculpa. vem é na Coreia do Sul. Ah, na Coreia do Quero ir Sul. também. Muito bom. Bem, Vai ter uma pessoal, então, excursão com as Natálias lá. é verdade. Levem as Natálias para a Coreia. Essa Na campanha vai JMJ, chegar. as Natálias na JMJ. Isso. Isso aí. Muito bom. Bom, pessoal, então agradecemos mais uma vez a participação de todos. Também já deixamos um abraço fraterno para quem vai assistir depois no YouTube essa gravação ou ouvir no SoundCloud. Também quero convidar para assistir, né, os nossos episódios do Pod Clássica que estão saindo semanalmente, às vezes atrasa um pouquinho. E desejar um bom ano letivo para todos, né? Tenho certeza que vai ser muito bom. Uma boa tarde para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.